Cumprimento ao povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Cumprimente ao seu irmão que está do lado, diga que bom que você veio. Isso, é seu irmão, esse aí, precisa ver o teu sorriso, precisa sentir o teu aperto de mão. Glória a Jesus, isso. Você é o agente da graça para que ele se sinta bem neste lugar. Glória a Deus. Amém, estamos juntos? Estamos juntos, povo de Deus. Amém. Quero convidar-lhes a abrirmos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem já achou, diz amém. Amém. Que bom. 1 de Coríntios 12, quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Espera por mim. Espera por mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Você que achou, ajuda o seu irmão que está do lado que ainda não achou. Não tem problema, todos estamos aprendendo. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que temos aqui de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra e esquadrinharmos os nossos corações. Quero te pedir no nome de Jesus que apliques esta palavra ao nosso coração, que quando sairmos daqui possamos entender a Sua vontade para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Amados, você com certeza sabe que o tema que foi combinado para a nossa meditação hoje é dons espirituais. Dons espirituais. Quero fazer um prenúncio antes de entrarmos devidamente no nosso tema. A nossa exposição hoje tem características de estudo. Não é uma pregação de domingo. Nós gastamos um pouco mais de tempo lendo a palavra de Deus. Também gastamos um pouco mais de tempo definindo algumas coisas. Então, se você ficar desatento ao que está sendo dito, podes não encontrar sentido no que está sendo dito. Esse é o primeiro disclaimer, ou o primeiro aviso. Segunda informação, se você tem uma caneta, um papel, sempre que anunciarmos algum título ou alguma parte da mensagem quiser anotar com seus versículos, fica à vontade. O espaço é este.
Amém? Então, este é o nosso estudo da palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o texto que nós lemos agora está localizado numa carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A igreja de Coríntios tinha muitos problemas. Tanto é que o apóstolo Paulo chegou a chamar essa igreja de uma igreja carnal. Algumas vezes na palavra de Deus, aliás, no capítulo anterior, Paulo chegou a dizer: nisto eu não vos louvo. Repetiu isso algumas vezes para esta igreja. Por quê? Porque era uma igreja muito espiritual, também muito carnal. Era uma igreja cheia do Espírito Santo no sentido de manifestação de dons, mas também tinham alguns elementos da carnalidade que essa igreja manifestava. Então temos um paradoxo. Como é que se resolve isso? Você pergunta: pastor Daniel, é possível isso? Uma igreja dizer-se que ela é muito espiritual, cheia de poder, tem dons espirituais, mas a mesma igreja ser caracterizada como uma igreja carnal? Seria uma ótima pergunta. Você não estaria fora de si, fora da lógica, se estivesse a fazer esse tipo de pergunta. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém. Vamos na palavra de Deus para podermos entender o que é isto, que fenômeno é esse. Termos muitos dons espirituais, falar em línguas estranhas, termos todos os dons espirituais, mas sermos chamados como carnais. Primeira coisa que eu queria dizer aos irmãos, que há pelo menos 4 posições em relação aos dons na igreja. A primeira posição são aqueles que são chamados de cessacionistas. Cessacionistas. Quem são eles, pastor Daniel? Os cessacionistas são aqueles que, com o passar do tempo, disseram assim: olha, os dons espirituais de facto existiram no Novo Testamento, mas eles acabaram com os apóstolos. Assim que o último apóstolo veio a falecer, já não existem mais dons espirituais. Estes levam isto tão a sério, de tal maneira que, se nós tivermos alguém aqui falando em línguas estranhas, eles dizem que isso é um mero teatro. Estamos juntos, amados? Cessacionistas. Eles, se encontrarem alguém a receber uma oração e a partir daquela oração, se essa pessoa estava doente, for curada imediatamente, dizem: isso não tem explicação lógica, não é possível. Esses são os cessacionistas, primeiro grupo. O segundo grupo são os ignorantes. Esses estão cheios. Mesmo aqui podemos encontrá-los. Paulo denuncia este grupo aqui no versículo 1. Olha comigo, por favor. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 1. Olha o que o Paulo diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por quê? Porque haviam algumas pessoas dentro da igreja de Coríntios que diziam assim: não importa, eu não quero saber, não me importo sobre isso. A única coisa que me importa é viver a minha vida. Quero ir para a igreja, receber oração, quero ir viver a minha vida em casa, viver a minha vida na escola, está tudo bem. Então essa coisa que o pastor Daniel está a pregar aí sobre dons espirituais, para mim não é importante. Repita comigo: ignorante. Mais uma vez, ignorante. E isto é proibido, querida igreja. Nós não podemos ser ignorantes. E graças a Deus que estamos tendo uma oportunidade hoje de mergulharmos na palavra de Deus, olharmos nas escrituras sagradas sobre isso, para que nós não sejamos ignorantes. A minha oração antes de chegar aqui hoje, nessa tarde, é que: Senhor, revela a tua palavra para os meus irmãos que estarão lá ouvindo. Fala, revela-se a eles apesar de mim. Eu tenho dificuldades, sou limitado, sou ser homem, sou ser humano. A minha mente tem capacidades escusas, mas o Senhor falha o coração deles para que nós não sejamos ignorantes. Amém, igreja? Amém. Então, no nome de Jesus, abra o seu coração. Depois de hoje você não vai ser ignorante ao assunto dos
dons espirituais. Terceiro, os medrosos. Os medrosos, primeiro são os cessacionistas que não acreditam na continuidade dos dons. Depois temos os ignorantes, que são aqueles que não querem saber dos dons espirituais. Em terceiro lugar, temos os medrosos. Quem são os medrosos? Medrosos são aqueles que têm medo dos dons. Amém? Amém? Eu não sei você, mas eu já tive um tempo assim. Via os grandes homens que eu admirava na vida sendo usados, manifestando coisas maravilhosas. Eu dizia, isso aí são para pessoas super espirituais, não para mim. Eu via na igreja algumas pessoas se entregando, servindo a Deus, se manifestando os dons. Eu dizia, não quero isso para mim. Na verdade, eu estava nessa posição de medroso. Não podemos ser medrosos. Amém? Temos que ser ousados. Dizer que isso também é para mim. Amém? Estamos na introdução ainda. Depois, então, temos um problema. Os dons espirituais como símbolos de status. Esse é um grande problema que a igreja de Coríntios viveu e nós como igreja pentecostal também estamos a viver hoje. Me aguarde, já vamos conversar sobre isso. A igreja de Coríntios tinha todos os dons. Todos. Olha comigo 1 de Coríntios 1, versículo 7, para você não dizer que estou a inventar uma coisa da minha cabeça. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha comigo, alguém lê para nós, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Amém? Então, de maneira, 1 de Coríntios 1, versículo 7, foi isso que o amado leu? 1, versículo 7, olha aí para mim, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1, 7, 1 de Coríntios 1, versículo 7. Está ainda no capítulo 12. Volta para o capítulo 1. Isso pode ajudar, meu amado. 7 diz assim: de maneira que nenhum dom vos fala, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Já viu aí, amado? Uma igreja que não falta nem sequer um dom. Era a igreja de Coríntios. Você queria operação de maravilhas? Existia na igreja. Tinha um gajo, passo a expressão. Tinha um mano, passo a expressão. Ali na igreja, um irmão, um amado, que se Deus quisesse usá-lo operando maravilhas, ele efetuava isso. Se precisava de profecias, tinha alguém lá a profetizar no meio da igreja. Tinha todos os dons, mas eles cometiam um grave erro. Qual era o erro? Eles, de todos os dons, diziam que existia um dom mais importante de todos. Alguém chuta qual dom? Alguém chuta? Nós pentecostais às vezes cometemos o mesmo erro. A igreja de Coríntios cometia esse erro. Amém? Eles diziam que o dom de línguas era superior a todos os outros. E é um gravíssimo erro, amados. Não existe dom superior ao outro. O dom de línguas é apenas mais um dom dentro da igreja. Se vier alguém aqui na igreja começar a falar em línguas estranhas, você, irmão, que ainda não recebeu esse dom, não tenha ele como um super-homem. Não tenha ele como esse dom uma auferição de superioridade espiritual entre os outros. Não é verdade. Sabe por quê? Porque o dom é uma dádiva
do Espírito Santo para a igreja. Deus tem os dons com ele, e ele diz assim: eu vou dar o dom de línguas para o Jumi, vou dar o dom de profecias para o Marcelo, vou dar o dom de o que mais? Da fé para você mesmo que falou, o Kassamuji. Vou dar o dom. Quem dá é Deus. E quais são os padrões que Deus usa para distribuir esse dom? Sabe lá, não sabemos. Simplesmente sabemos que Deus distribui dons no meio da igreja. Amém? Então, mais uma vez, não se coloque num lugar de inferioridade porque você não tem um dom X. Você é igual ao seu irmão. Amém? Ok? Estamos a compreender? Outra coisa muito importante, o contraste entre outrora e o agora. Olha comigo aí no versículo 2. Olha para mim, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 3. Alguém lê para nós, por favor. Dois e 3, assim diz a palavra. Isso. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Ok? Vamos com calma, para entendermos o que está a acontecer aqui. Os coríntios, eles vinham de um contexto muito idólatra. Em Coríntios havia até templos para adoração por meio de sexo. Em Corinto existia isso. E muitos deles se converteram, foram para a igreja. Quando chegaram na igreja, eles começaram a se manifestar, levar manifestações espirituosas de dentro de... Presta atenção o que Paulo está a ensinar. Eles já faziam isso lá fora. Tinham uma manifestação meio como se fosse... alguém fosse de Umbanda, ou da feitiçaria, ou do curandeiro, aceita Jesus, entra na igreja e começa a reproduzir o mesmo comportamento que tinha fora, dentro da igreja. Paulo começou a denunciar. Por quê? Porque a igreja achava que aquilo era Deus que estava se manifestando. Paulo disse: não. Como é que nós vamos saber que não é Deus? Todo aquele que diz que Jesus é anátema, Jesus é amaldiçoado, mesmo que esteja dentro da igreja, esse não vem da parte de Deus. Aí vem, nós como igreja temos que começar a discernir, amados. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui, começam a se agitar, chega o momento da oração, no domingo aqui temos os instrumentos, tocamos todos eles, alguns começam a entrar em êxtase, a palavra é êxtase. E se nós não percebermos, vamos começar a achar que é Espírito Santo. Por isso que Paulo, olha comigo aí, agora você vai entender o que Paulo está ensinando. Vós bem sabeis que antes ereis gentios, levados a ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Salvador, senão pelo Espírito Santo. Amém. Até aqui estamos juntos? Até aqui estamos a acompanhar? Então, o Espírito Santo, ele age, ele dá dons no meio da igreja. Então, eu queria dar algumas definições do que é o Espírito Santo, o que é dons espirituais, depois de nós nos recusarmos a algumas coisas. Os dons, agora você pode anotar se quiser, os dons do Espírito são capacidades dados a alguém pela operação do Espírito Santo. Os dons do Espírito são capacidades
dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. Aí temos, entre parênteses, podes colocar 1 Coríntios 12, 14 a 11. O que é que nós estamos a dizer? Que você, meu irmão, pode ter um dom natural. Qual seria um dom natural? Hoje aqui na cidade de Pemba temos muitos. Eu viajei, na semana passada eu não estava aqui na quarta-feira, porque fui a Nampula. E eu não assisto televisão e nem vejo os videoclipes por aí. Mas quando você viaja de Nagi, é obrigado. Você conhece todos os cantores tanzanianos da cidade de Pemba e de Moçambique. Obrigatoriamente, sim ou não, amados? Aconteceu comigo. Então, daqui até lá são 5 horas do tempo. Então, pelo menos 4 artistas da cidade de Pemba eu já conheço de cor. Buanawasi, nunca tinha ouvido falar desse nome. Buanawasi, até parece meu nome, Buanaher. Mas descobri ali. E eu comecei a ver, agora tem uns putos aqui na cidade de Pemba que cantam bem. Eles têm boa voz, têm boas ideias. Artisticamente, são maravilhosos, não podemos negar. Se você negar, está a negar o óbvio. Mas aquilo não quer dizer que o Espírito Santo deu para ele. É um talento natural. Amém? Mas esse talento natural pode ser adquirido. Tem pessoas que nascem, não conseguem cantar, não conseguem desenvolver uma boa melodia. Com o passar do tempo vão para a escola de música, aprendem a cantar e tudo mais, depois se tornam grandes cantores. Outros, sem ir para qualquer escola, eles têm uma boa melodia. Por quê? Desde nascença adquiriram aquele talento. Eu conheço pessoas assim, conheço. Isso não é dom espiritual. Dom espiritual é aquilo que nós dissemos aqui agora. Os dons do Espírito são capacidades dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. E a Bíblia nomeia. Quais são esses dons espirituais? Amém, amados? Então, os dons do Espírito devem ser praticados em mutualidade espiritual. Unido, fé, sabedoria, bom senso, discernimento e ousadia. Quais são os tipos de dons espirituais? Agora você anota se quiser. Primeiro, temos algumas listas de dons espirituais. Efésios capítulo 4. Podemos abrir. Efésios 4, 11 a 13. Alguém abre e lê para nós, por favor. Efésios 4, 11 a 13. Estamos a falar agora sobre os tipos de dons espirituais. Efésios 4, 11 a 13. Por favor, alguém pode se levantar e ler para nós. Louvado seja Deus. Amém. No seu versículo 4 a versículo 11. E ela mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Amém. Efésios 4, 11 a 13. Não temos tempo para destrinchar cada tipo de dom. Na igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, nós chamamos esses dons como dons ministeriais. São ministérios que Deus distribuiu à igreja. Mas em outras linhas são chamados como dons de... Não sei se colocou aí isso. Dons de governo. E por quê? Porque são dons que presidem. Efésios 4, versículo 11, quais são esses dons? Temos aqui, ele deu uns para apóstolos. Hoje já não temos apóstolos como no tempo antigo, mas temos o dom de apostolado, que significa enviado. Amém? Aquele que foi enviado para pregar o evangelho lá fora, expandir a palavra de Deus, que são as mesmas
características que os apóstolos tinham. Isso aí é o dom de apóstolo. Depois temos profetas. São aqueles que predizem o futuro, fazem revelações. Depois temos o quê? Evangelistas. São aqueles que vão em loco, pregam, têm o dom de falar a palavra de Deus para as pessoas, têm graça, anunciam a Cristo e as pessoas são tocadas. E depois temos pastores e doutores. São aqueles que ministram a palavra de Deus, cuidam das ovelhas. Ele tem cheiro de ovelha, gosta de estar com as pessoas, gosta de compartilhar, cuidar das pessoas. Esse é o pastor. Doutor é aquele que é aprofundado na palavra. Ok, depois temos a segunda lista, que se encontra em Romanos 12, 6 a 8, que uma parte são chamados de dons ministeriais, mas também podem ser chamados dons de serviço. Olha para mim, por favor. Todos os cristãos têm dons espirituais, todos. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, o Espírito Santo, repartiu dons espirituais a cada um conforme lhe apraz. Aí você me pergunta, pastor Daniel, então por que eu não sei qual é o meu dom? Por que eu vou na igreja ainda não descobri? Porque você não busca a presença de Deus. E hoje eu quero lhe encorajar em nome de Jesus. Começa a gritar diante de Deus: Deus me ajuda, eu vou para a igreja, eu oro, mas eu quero saber qual é o meu dom. E Deus vai te revelar. Começa a buscar. Não existe outro remédio, jovens, não existe. Qual é a dica? Como é que eu... Não existe. Você busca a face de Deus, diz: Deus me ajuda, eu quero te servir melhor, mas eu quero saber o que o Senhor repartiu na minha vida. E a maneira de fazer isso é através de oração e serviço na igreja. Daniel, como é que você soube algum momento que você era pastor? Porque me expus a essa situação. Me expus. Eu era muito tímido, já falei isso para vocês. Muito, mas muito exageradamente tímidos. Mas um dia me disseram: Daniel, você vai liderar os jovens. Aí começou a desgraça, entre aspas, da minha vida. Aí começou. Prega a palavra, não sei o que. Na minha cabeça aquilo ali era o fim da minha vida. Mas Deus disse: eu dei-te a graça, continue fazendo a obra. Amém? Amém, amados? Então Deus me colocou em situação onde eu descobri que era chamado por Ele. A seguir, então, vamos começar a ver aqui quais são os dons manifestacionais. Quero que voltem de novo para 1 Coríntios 12, versículo 8. Eu já olhei para o meu relógio, o tempo já nos fugiu. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos falar agora, olhar um por um, quais são os dons que você pode descobrir na sua vida. 1 Coríntios 12, versículo 8. Primeira de Coríntios 12, versículo 8. Primeiro dom: a palavra de sabedoria. O que significa este dom? Habilidade de falar do sobrenatural, de tomar decisões ou não falar baseando-se em estudo ou premeditação, mas pelo trabalho direto do Espírito Santo na mente. Aí temos Atos como exemplo, Atos 6, 8 a 10. Também temos outro exemplo, Mateus 10, 19 a 20. Palavra de sabedoria é aquele irmão que quando você vai ter com ele, falar com ele, ele sempre fala boas coisas. Mesmo que ele não se preparou para aquele momento, ele consegue te dar direção. Quando ele fala, você sente paz, você sente alegria. Se estavas na escuridão, começas a perceber como é que podes dirigir a sua vida de acordo com a palavra daquele irmão. É um dom
dom que Deus distribui no meio da igreja. Segundo dom, palavra de conhecimento. Ainda em 1 Coríntios 12, versículo 8, a Bíblia diz que pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Esta é a habilidade de saber fatos e compreender situações em virtude de uma revelação direta pelo Espírito Santo. Palavra de conhecimento. A pessoa conhece fatos, conhece situações em virtude de uma revelação. Por exemplo, eu já estive em situações no Brasil onde me encontrei com uma pessoa que nunca tinha visto em toda a minha vida, uma mulher, e ela disse assim para mim: Daniel, você é filho de um senhor de nome X que vive nessas circunstâncias, ele vive nesse tipo de casa, e eu te digo isto vem da parte de Deus. Aconteceu isso comigo. Estava numa cidade chamada Pirassununga, no estado do Espírito Santo. Eu fiquei assustado. Onde que essa senhora descobriu a minha vida dessa maneira? A minha maneira de entender é palavra de conhecimento. Não sei se alguém já esteve numa situação assim. Às vezes, mesmo que você não esteja com alguém, no sonho, às vezes Deus fala contigo de uma maneira profunda, detalhada. E você sente o Espírito Santo te impulsionar para falar com alguém sobre isso. O evangelista Jumim já compartilhou umas 2 situações. Pastor Daniel, eu sonhei acontecendo isto, estou a viver agora. Isso é palavra de conhecimento. Amém, amados? Vocês podem buscar. Por quê? Porque quando isso tem na igreja, agrega, nos dá direção. Se é um dom que está aqui em 1 Coríntios 12, é porque ele tem importância. Vamos lá seguir, o dom da fé. 1 Coríntios 12, versículo 9, a primeira parte. E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E o que é fé? Vamos juntos aqui. Fé, isto é o que nós chamaríamos de fé milagrosa. Não é fé para acreditar em Deus e ser salvo, não. Esta fé é o que acontece na nossa salvação. Todos nós aqui temos. Mas a fé que está descrita aqui em 1 Coríntios 12 é aquela fé milagrosa. Quando você crê no agir de Deus para a realização de um milagre, e o milagre acontece. Glória. Isso é um dom. Tem pessoas que você conversa com elas sobre uma situação, diz: ora por mim, ele só ora só. Mas não acredita, não tem fé que Deus vai operar. Mas outras pessoas, ele ora, diz: em nome de Jesus, vai lá em paz. E Deus opera. Amém? E tem uma coisa que eu quero vos dizer aqui agora. Nem sempre você tem aquele dom para o resto da sua vida. Há dons que se manifestam uma única vez e ele não volta mais. Deus queria te usar naquele momento daquela maneira. Amém? É o que aconteceu aqui quando nós oramos aqui pelos doentes, algumas quartas-feiras atrás. Nós dissemos: irmãos, vamos orar pela nossa irmã Inês, que está ali. Está ali nossa irmã Inês. Hoje, em nome de Jesus, ela vai sair. Dissemos também: vamos orar pelos nossos familiares. Naquele mesmo Deus operou milagre. Ela saiu do hospital, a minha tia saiu do hospital. De onde que vem isso? É esta fé aqui. Quando você tem um dom divino, diz assim: eu acredito que Deus vai operar e os milagres acontecem. É fé. É fé. Não é coisa de outro mundo, das pessoas do Ocidente, não sei o que. Nós também aqui em Moçambique podemos ter. Dons de curar. 1 Coríntios 12, parte B. 12, 9, parte B. Diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
Os dons de curar são a habilidade de cura. Abra comigo Atos 9, 32 e 35 para nós vermos a ocorrência desses dons na palavra de Deus. A ocorrência desses dons na palavra de Deus. Minha esposa me ajuda quanto ao tempo. Tem tanta coisa aqui e já estou a ficar apertado. Atos 9, 32 a 35. Olha comigo. Atos 9, 32 a 35. diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo de uma cama que havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. 35. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tobita. Meu amado, até 35. Muito obrigado. Amém. Obrigado, amado. Já estamos caminhando para o final. Então, esta é a ocorrência do dom de curar. Existe alguém fazer uma oração para alguém que está doente e a pessoa curar. Pastor Daniel, como é que eu posso descobrir? Quero lhe aconselhar. Comece a visitar pessoas que estão doentes. Amém. Telefone para os irmãos. Irmão, você está bem, não está bem? O que tem? Estou acamado. Vai lá para a casa dessa pessoa. Amém. Diga, irmão, como é que está? Conversa, depois ora pelaquela pessoa. Se Deus te deu um dom de curar, vais ver o que vai acontecer. Amém. Pessoas que estavam há 3 meses acamadas começam a se levantar por causa da sua oração. Mas isso você tem que se expor à situação do dom. A seguir, operação de milagres. Operação de milagres. 1 Coríntios 10, 12, 10, primeira parte. Diz assim: esta é a habilidade de fazer milagres como um sinal ou a confirmação de que a mensagem era Deus. Hebreus 2, 3 a 4. Olha para mim, de novo, amado evangelista Jumi, para sermos rápido. Hebreus 2, 3 a 4. 3 a 4. 2, 3 a 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém. Milagres. O que é milagre, pastor Daniel? Milagre é uma coisa que não é natural e acontece normalmente. Milagre é quando uma pessoa não tem um braço, vai numa cruzada, recebe oração e o braço nasce à vista de todo mundo. Milagre é quando num lugar, um camponês, onde não tem chuva, tudo está apodrecendo, tudo está secando, não há perspectiva. Ele ora, diz Deus, manda chuva agora, e a chuva desce. Milagre é quando você não consegue um emprego por vários anos, mas de repente diz Deus, eu tenho fé e preciso que o Senhor opere na minha vida, opere um milagre, porque não é uma coisa natural. Eu já bati todas as portas, já tentei de todas as maneiras, opera um milagre. Deus abre uma porta de forma sobrenatural. Isso é milagre. Amém? E nós vamos buscar milagres na nossa igreja. Quero que Deus realize milagres na nossa igreja. Profecia, dom de profecia, 1 Coríntios 12, versículo 10. Esta habilidade de receber e comunicar a outras pessoas mensagens que vinham da revelação direta da parte de Deus. Depois temos discernimento dos espíritos. 1 Coríntios 10, versículo 10, 12 e 10. O discernimento é a capacidade de conhecer a origem da atividade espiritual que está operando. É a distinção entre a operação do Espírito Santo e as de espírito maligno e enganoso. Meus irmãos, volto a falar mais um assunto, já estou encerrando.
Nós estamos no meio onde tem muitos milagres sendo realizados por vários falsos profetas. Outros que ganham dinheiro por causa de uma oração. Cobram das pessoas por causa de uma oração. Muita gente não está discernindo o Espírito Santo. Começa a pedir discernimento do Espírito para saber se aquilo é procedência da parte de Deus ou procedência maligna. Não seja enganado, meu irmão. Não comece a seguir todo tipo de vento de falsos profetas. Diga: Deus, abre os meus olhos. Será que essa pessoa que eu estou a seguir nas redes sociais é da parte de Deus ou é do maligno? Deus vai te revelar. Não se deixe enganar. Isso vai estragar a sua alma, vai estragar a sua vida. E nós precisamos do discernimento do Espírito. Pessoas para nos orientarem, dizerem: isto aqui é bom, isto não é bom. Dons de língua é o penúltimo. 1 Coríntios 12, versículo 10. O que é dons de língua? Esta é a habilidade sobrenatural de falar em línguas espirituais, que não havia sido adquirida através do estudo, como na festa de Pentecostes. Há pessoas que nunca falaram inglês. De repente Deus lhes toma de forma sobrenatural para falar um idioma, para cumprir um propósito, para evangelizar alguém. Acontece isso. Há pessoas que vêm na igreja, nunca falaram numa outra coisa, só falam macua toda a vida, mas de repente no meio da oração começam Deus toma a boca deles, dá variedade de línguas. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus diz que quando nós somos tomados por esse dom, nós somos edificados. Quem fala em língua é uma pessoa que cresce espiritualmente, tem uma vida edificada na graça. Por último, interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Esta é a habilidade sobrenatural de interpretar aqueles que falam em línguas. Problema. A 1 Coríntios 12, versículo 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como Ele quer. Eu encerro aqui, amados, mas não vou encerrar sem dizer para vocês a minha oração. A minha oração é que você descubra o seu dom. Eu não quero que você diga: Deus, me dê o meu dom. Primeiro, enquanto não descobriu, você tem um dom. Nessa igreja, presta atenção que eu estou falando agora. Nessa igreja você tem um papel importante. Nessa igreja, Deus te trouxe aqui para cumprir um propósito. E o seu dom vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a alavancar, vai nos ajudar a viver o sobrenatural. Nós não estamos a viver certas coisas nessa igreja porque você tapou o seu dom, você deixou o seu dom amortecido. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos destampar isso. Em nome de Jesus vamos dizer: Deus, me usa. Quero que essa igreja sinta o meu cheiro de ação. Quero fazer o seu trabalho aqui. Amém. Então você, em nome de Jesus, levanta. Vamos levantar. Vamos levantar. Vamos levantar. Sabe o que acontece muitas das vezes? Às vezes fazemos tudo, nos deslocamos porque não sabemos para que Deus nos quer usar. Diga: Deus, eu quero um foco. Aonde o Senhor quer me usar, aonde o Senhor quer me aplicar, usa-me mais uma vez. Oremos todos. Pai amado, queremos te adorar, queremos te buscar esta noite, Senhor Jesus, dizendo, reconhecendo que existem os dons espirituais. Usa-nos, meu Deus, usa-nos. Estão aqui os teus filhos, Pai. Tivemos esse tempo estudando a sua palavra, olhando nas escrituras sagradas que o Senhor tem vários dons, várias operação de dons, mas em nome de Jesus, abra os olhos dos meus irmãos, faça com que eles descubram, faça com que eles descubram, faça com que eles percebam aonde o Senhor quer lhes usar, aonde será aplicado o seu dom. Oh, meu Deus, queremos dons de cura, queremos dons de discernimento de línguas, queremos dons de língua, queremos dons de interpretação, queremos dom de fé, queremos, manifesta o teu dom, manifesta o teu dom, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Derrama, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Quem dentre nós não sabe qual é o seu dom, vem aqui à frente, quero orar por você. Quem dentre nós, aqui no nosso meio, diz assim: olha, uau, eu não sabia da existência de tudo isso, ou sabia da existência de todos esses dons, mas eu não sei qual é o meu dom. Vem aqui à frente, quero orar por você. Há um propósito de Deus na sua vida. Esse dom será despertado hoje, se Deus quiser. Eu tenho fé. Lembram do dom da fé? Eu tenho fé que hoje Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Marca essa data. Marca essa data. Porque Deus vai fazer alguma coisa na tua vida.